Olá, tudo bem? Hoje nós vamos bater um papo sobre tendinites, tá? Tudo que tem o it no final, tendinite, bursite, sinusite, significa que existe uma inflamação. Eu vou falar mais da tendinite, mas a gente pode praticamente aplicar esta situação a todas as ites que tem a ver com as nossas articulações e músculos, tá? Sinusite, por exemplo, tem a ver com os sinos aqui da face, então não é dessa forma que acontece. Mas todas essas coisas que tem a ver, quando você fala assim, eu tenho uma tenossinovite, né? Tenho uma ite aí dessas que tem a ver com musculatura e articulação. Elas muitas vezes estão ligadas a essa mesma situação. Então é um bate-papo rápido para explicar para vocês como que isso acontece. Então, por que uma pessoa desenvolve essa tendinite, né, ou essa bursite, ou essa inflamação específica de alguma parte aí do nosso aparelho locomotor, que tem a ver com osso, músculo, tendão, ligamentos, bursites, né, as bursas que estão ali dentro das articulações. Tem várias estruturas que se ligam nas articulações e que podem inflamar de alguma forma. Então, como que isso acontece? Basicamente, falta de sangue naquela região. E aí você tem alguns motivos para ter falta de sangue naquela região. Então, o sangue ele passa ali com as veias, né? Então, tem as veias grossas, elas vão ficando fininhas, fininhas e vão entrando em todas as regiões do nosso corpo. E esse sangue, ele leva o oxigênio e ele carrega as coisas, entre aspas, as sujeiras que a gente tem no corpo. Então, ele leva o oxigênio, leva os nutrientes, leva as coisas boas e retira aquilo que não está tão legal. Então, o que acontece? Quando a gente restringe o sangue naquela região, ela começa a trazer sinais de inflamação. E aí, quando você tem uma tendinite, você já tem algo mais crônico, né? Então, assim, não é mais aquela dorzinha, deu uma dorzinha e depois que eu... Gente, desculpa o barulho, mas meu gato tá doido hoje. E não é mais só uma dorzinha. Então, assim, às vezes você senta em cima do pé, vai, e aí você sente que ele tá formigando. Isso é um sinal de que o sangue não tá chegando bem naquela região. E aí ele começa a formigar. Só que aí quando você levanta, quando você sai de cima do pé, às vezes até dói um pouco quando você fica de pé ou vai fazer um movimento. Você sente uma situação esquisita. Só que você vai movimentando rapidamente, passa e isso não perdura por 1 hora, 2 horas, um dia. Agora, quando a coisa já começa a ficar crônica, aí você começa a ter essas dores que você passa 2, 3 dias com muita dor, e aí você vai tomar anti-inflamatório, às vezes você vai pôr alguma coisa para restringir o movimento, sabe? O pessoal que tem muita tendinite aqui do punho, né, do túnel do carpo, coloca aquelas coisas assim para segurar, né, aqueles tensores no braço e tal, para restringir o movimento, tá? Então, como que acontece? Geralmente acontece porque a gente está com a musculatura tensionada. Então, a musculatura faz pressão, aquelas veias que estão no meio do músculo são pressionadas, e quando elas são pressionadas, é igual você pegar uma mangueira e você apertar a mangueira. A quantidade de água que passa vai ficando menor, por isso que quando a gente tampa a boca da mangueira, sai com mais pressão. E quando a gente solta a água, escorre melhor. Então, a veia é a mesma coisa, o sangue está ali passando, conforme você aperta, estrangula, o sangue vai passando com mais dificuldade. E aí ele vai chegando com menos velocidade ali naquela região onde ele deveria estar levando tudo aquilo que eu falei. Então, o que acontece? Como que a gente fica com o músculo assim? Ou a gente movimenta muito, tá? Então, eu vou fazer com a mão que é mais fácil de visualizar. Tô ali trabalhando, geralmente até o pessoal que trabalha no escritório. E tô fazendo movimento, tô fazendo movimento, tô fazendo movimento. Esses músculos relacionados a esses movimentos, então assim, ó, contrai, relaxa, contrai, relaxa, contrai, relaxa. Por quê? Porque quando o músculo contrai, ele gera um movimento do osso. Quando o músculo relaxa, o osso volta para a posição. É assim que a gente movimenta. Então ele tá ali, contrai, relaxa, contrai, relaxa, contrai, relaxa. Você tá ali trabalhando. Só que chega uma hora que ele tá tão rápido, contrai, relaxa, que ele já não relaxa totalmente. E aí ele começa a contrair e ficar assim, ó, contrai e volta só um pouquinho. Porque a gente tá ali, numa velocidade rápida. Então a gente não dá o tempo dele relaxar para contrair. Na hora que ele relaxa, é a hora que o sangue passa.
A hora que ele contrai, ele dá uma segurada no sangue. Então, se ele não relaxa totalmente, o sangue está ali espremido para passar. Aí ele fica, contrai e solta um pouquinho, contrai e solta um pouquinho. Chega uma hora que esse músculo vai começando a ficar mais duro, como se fosse um fortalecimento mesmo, no mesmo estilo. Sabe aquele pessoal muito forte que fica assim? Você fala, nossa, a pessoa não consegue descer o braço. É porque tá tão duro o músculo, tá tão enrijecido e tão encurtado, que ele não consegue mais fazer isso. Ou não consegue esticar o braço, né? Tem gente que malha tanto o bíceps, fica tão forte que o braço fica assim, ó. Porque o músculo tá puxado. E aí você tem que alongar esse músculo para que ele volte. É exatamente a mesma coisa, só que esse músculo vai ficando tão apertadinho, tão durinho, que ele começa a interromper o fluxo de sangue, mesmo quando você está parado. Então, às vezes você só está interrompendo no trabalho, mas você fica 2, 3, 4 horas sem pausa, e isso já é o suficiente para começar a gerar um pouco de inflamação ali naquela região, porque o sangue não está chegando da forma correta. Aí você faz isso 1, 2, 3, 20, 30, 40, 3 meses, né? 40 dias, 3 meses. Aí chega uma hora que aquela estrutura que deveria estar recebendo sangue da forma normal, ela inflama. E aí já não é mais aquela dor de, sabe, quando você chega no fim do dia, você fala, nossa, tô dolorido, você faz até assim, né, dá aquela passada de mão, como se fosse uma massageada e tal, só que você dorme e no dia seguinte você tá ótimo. Não, você começa a perceber que no dia seguinte você mal começou a trabalhar e já tá aquela sensação esquisita. No braço, no ombro, na perna, depende de onde você desenvolveu, né, essas inflamações, as ites, que a gente fala na medicina. E aí você percebe que isso está ficando cada vez pior. Por quê? Porque o tempo de repouso, às vezes o músculo não está relaxado, você está com ele ali, parado, tô dormindo, tô parado. Mas o músculo está tão tenso, ele já fez tanto movimento, tanto fortalecimento, que ele ficou duro, igual o pessoal da academia que malha muito. E aí como que você resolve? Alongando. Por isso que a gente faz muito alongamento nas aulas da ginástica laboral. Por isso que eu falo muito de mobilidade, né? Ah, vamos fazer esse movimento assim. Parece uma coisa boba, vai, exemplo. Mas é para isso. É para fazer com que a articulação consiga se movimentar, trazer sangue, porque o sangue só chega na articulação se você tiver movimento. Trazer sangue para aquele músculo que está se movimentando levemente, não é assim, ele está se movimentando, trazendo o sangue, para que esse sangue vá limpando. E o alongamento é para fazer o contrário do que a gente fez. A gente fez tanto fortalecimento, que ele ficou assim. O alongamento vai fazer com que ele fique forte, mas assim, para liberar a passagem do sangue. Então, uma pequena conversa aqui com vocês, explicando isso para que vocês entendam. Por que às vezes eu faço uns movimentos, ai, que tonto isso, né? É pra gente garantir que isso não vai acontecer lá na frente, que o teu músculo vai ficar durinho, contraído e que depois de um tempo você gere algum tipo de dor, tá bom? E por que às vezes a gente faz o fortalecimento? Porque às vezes a falta do fortalecimento também vai gerar uma inflamação. Isso aqui é uma inflamação por muito movimento. Agora a gente tem a inflamação por falta de força. O que acontece? O músculo, ele é o responsável por fazer a articulação funcionar direito, para não deixar o osso ficar batendo, sabe? Então, estiquei o braço e o osso fez assim, ó. O músculo, ele gera um movimento livre da articulação. Mas se você tá muito fraco, você não consegue fazer isso. Ou às vezes você tá fraco em um músculo que não tem a ver com esta articulação, mas ele estabiliza o movimento. Então quando eu falo assim, precisa estar com as costinhas bem retas, precisa estar com o peito aberto para que o ombro faça um movimento bom, para que o ombro não se machuque. É isso. Às vezes a falta de força nas costas faz com que o osso fique numa posição errada entre o teu ombro aqui, né, e o teu braço, o húmero, esse osso aqui do braço, e aí ele fica assim, ó. E aí quando você vai movimentar não tem espaço. Então quando eu falo abre as costas, faz isso, e aí você tem espaço. Entende? Então, às vezes, a sua inflamação é porque algum músculo está fraco e está gerando atrito interno dentro da sua articulação. E isso vai gerar inflamação, porque é como se você ficasse pegando uma pedrinha e batendo na outra. Ela vai lascando e vai machucando, tá? Por isso, de alongar, fortalecer e mobilizar.
para que a gente consiga fazer com que essas estruturas tenham sangue e tenham liberdade de movimento, para que o movimento aconteça da forma mais correta, sem gerar atritos ou dores no seu corpo. Espero ter explicado, espero ter ajudado com essas explicações e até ter ajudado a compreender um pouco melhor dos exercícios que eu passo. Obrigada, até!